Pensado num texto da palavra de Deus que fala muito ao nosso coração e retrata bem um problema que também é um problema dos nossos dias, que ainda que não seja de forma confessional, que não esteja presente na nossa confissão, está presente em atitudes, está presente de forma prática na caminhada da nossa vida. Queria convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Vou ler do versículo 1 ao versículo 19. Queria que os irmãos acompanhassem com bastante atenção. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do primeiro versículo. Diz assim então a palavra de Deus: Irmãos, venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como que por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, a qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vamos orar, irmãos? Deus, colocamos aqui a nossa vida, o nosso coração diante do Senhor. Pedimos sobre nós a unção do Teu Espírito, Pai. Pedimos sobre nós, Pai, a bênção do Senhor, a condução do Senhor, para que a gente não seja apenas ouvinte da Tua palavra, mas praticante, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor seja com o nosso coração agora aqui nesse momento, Deus, no nome de Jesus. Amém. Essa semana, quarta-feira, pela manhã, eu recebi um telefonema que me deixou muito triste. Na verdade, notícias assim mexem muito com a gente. Um amigo muito querido, um amigo próximo, não de muito tempo, mas que a gente aprendeu a amar e a desenvolver uma caminhada muito próxima, pastor lá da igreja de Fátima, distrito da cidade de Flores. Ele sofreu um acidente por volta das 4h40, 4h50 da manhã e faleceu. Estavam no carro ele, o cunhado dele, a irmã dele e a sobrinha dele de 1 ano e 2 meses. E tanto com o cunhado, como ele, como a sobrinha de 1 ano e 2 meses, os três vieram a óbito. Naquele momento que eu recebi aquela notícia, me veio à memória muitos momentos que nós passamos ali. As viagens missionárias, os tempos de oração, uma visita que nós tínhamos feito agora em novembro lá com alguns líderes de grupo pequeno aqui da igreja,
e sonhamos tanto e conversamos tanto sobre ministério e estavam presentes no coração de Neto tantos planos. E naquele momento que pastor Rogério ligou para mim, ele disse assim: Léo, a gente está sofrendo muito, a gente pede que vocês estejam orando pela igreja de Serra, a gente pede que vocês orem pela igreja de Fátima e principalmente pela vida de Dinha, de Everton e de Josué, os filhos de Neto e sua esposa. Quando eu desliguei aquele telefone, irmãos, eu estava ocupado com algumas coisas, eu parei por um instante, eu sentei num lugar e disse assim: meu Deus do céu. E parece que a ficha demora a cair, parece que você ouve tudo aquilo e você meio que fica sem acreditar naquilo tudo ali que está acontecendo. Você fica lembrando de todos aqueles sonhos, de todos aqueles planos, de tanta vida, de tanta coisa que estava sendo feita, de tantas expectativas que existiam. E você olha para a realidade e você diz assim: meu Deus, e agora? A gente volta os olhos e o coração para a esposa, para os filhos e fica pensando: meu Deus, e agora? A gente volta os olhos para a igreja lá e a gente diz assim: meu Deus, e agora? O nosso coração é assaltado por temores nesse momento e a limitação que nós temos diante de nós, ela pula diante dos nossos olhos dizendo assim: essa é a realidade, é o salário do pecado e um dia ele chega para cobrar. Mas ao mesmo tempo, irmãos, a gente começa a ser assistido por uma graça diferente. A gente começa a ser assistido por uma esperança, algo que é completamente diferente da esperança que é pregada nesse mundo, que é pregada nos nossos dias. E o coração da gente começa a se encher de expectativa de novo, não por simplesmente nós olharmos e percebermos que a vida continua, que daqui a pouco a esposa vai recuperar, os filhos vão se recuperar, a igreja vai se recuperar, mas por uma esperança bendita. Eu lembro que eu conversei com algumas pessoas que estavam próximas e contei aquele episódio. Aquelas pessoas que não conheciam a Deus começaram a olhar para aquilo ali e dizer assim: que Deus o tenha num bom lugar, porque se ele foi um homem bom, então ele vai merecer estar em algum bom lugar. Outro chegou e disse assim: é o fim, acabou aí, né? É por isso que a gente tem que aproveitar a vida, porque a vida passa muito rápido e de repente pessoas boas morrem logo e a gente olha e diz assim: rapaz, não aproveitou nada da vida, é por isso que eu aproveito, dizia aquela outra pessoa. Cá comigo eu comecei a pensar: se tudo isso que a gente crê for vão, se tudo isso que a gente firma a nossa fé, não passar de um tempo aqui onde a gente vem aos cultos, onde a gente sai dos cultos, onde a gente se alegra pelos relacionamentos que a gente desenvolve aqui dentro, onde a gente se alegra por causa dos ministérios, das participações, disso e daquilo outro, mas se tudo isso não tivesse sentido nenhum, eu não sei se você já parou para pensar sobre isso. Às vezes eu converso com alguns adolescentes, pelo menos eles pensam sobre isso. Eu acho que a minha mente, ela tem se tornado muito mais adolescente do que eu penso. Então, algumas pessoas chegam e dizem assim: poxa, Léo, será que é pecado eu pensar sobre isso? Será que eu estou errado em pensar sobre isso? Será que Deus vai me condenar por eu estar pensando sobre isso? Irmãos, naquele momento eu me vi pensando sobre isso. Aqui na igreja de Corinto, quando Paulo escreve essa carta, Paulo tinha alguns propósitos no coração. Havia uma divisão dentro da igreja por conta de partidos religiosos que surgiram. Havia também divisões na igreja por conta de dons espirituais, onde Paulo mesmo diz que o Espírito dá esses dons como lhe apraz. E as pessoas estavam brigando agora dentro da igreja por causa dos melhores dons, por causa dos melhores lugares. Existe também uma guerra aqui dentro da igreja, e essa é mais teológica, assim, essencialmente falando. Não que as outras não sejam, mas essa é muito mais clara nesse sentido. Alguns irmãos estavam se levantando dentro daquela comunidade, estavam pregando que Jesus não ressuscitou, que havia assim uma ressurreição ou um partir espiritual de Jesus, mas que o corpo de Jesus não ressuscitou. E começou a se difundir essa ideia no meio da igreja e as pessoas começaram a ficar confusas.
E essa confusão gerava uma perda de esperança muito grande no Senhor. Então Paulo, ele começa esse texto que nós lemos, trazendo a lembrança daqueles irmãos, o evangelho que ele pregou quando ele esteve lá em Corinto. E ele diz assim, olha, qualquer coisa que seja mais que isso, você não creia, esteja firmado naquilo que nós pregamos a vocês. E ele tem a plena convicção no seu coração que ele pregou aquilo que ele recebeu do Senhor. Essa expressão que Paulo usa aqui, que recebeu o que também entregou, é a mesma expressão que nós vemos ele usar na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Ou seja, foi uma instrução direta do Senhor Jesus. Paulo não aprendeu aquilo ali dos outros apóstolos, mas naquele tempo em que Paulo teve na estrada de Damasco, aquele encontro com o Senhor, e posteriormente foi levado para o deserto, e durante 3 anos aproximadamente ele ouviu o evangelho do Senhor. Durante aquele período, Paulo foi ensinado pelo Senhor sobre a morte e a ressurreição. Durante aquele período, Paulo aprendeu do próprio Senhor Jesus sobre essa bendita esperança, sobre essa verdadeira expectativa que nós devemos ter no Senhor. Porém, agora ele via aqueles irmãos se desviando da fé. Consequentemente, o naufrágio da fé estava muito próximo, porque se Cristo não ressuscitou, é vazia a nossa fé. É vazia. Paulo então ele olha e diz assim, olha, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou, e esse verbo ressuscitar aqui que Paulo usa, ele tem um sentido muito especial. Porque Paulo não está com dúvidas no que ele está falando, mas ele tem uma plena convicção no coração da ressurreição de Cristo. É tanto que o verbo ressuscitou aqui, ele se encontra num modo perfeito. Ou seja, aconteceu no passado e tem ação duradoura para o futuro. Não tem fim a duração disso. Cristo, de fato, ressuscitou. É uma verdade inabalável. É uma verdade que as pessoas não teriam como ter no coração, não deveriam ter no coração qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de sombra, de variação, ou aquelas nuvens que muitas vezes passam, que tentam apontar para não é tão assim como foi falado. Paulo tinha plena convicção daquilo ali. Então ele disse, se não há ressurreição de mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, olha, é inútil a fé de vocês, é inútil a nossa pregação. E mais, nós somos tidos ou julgados como falsas testemunhas de Deus, que temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Sabe, irmãos, eu fico pensando, naquele momento lá, onde algumas interrogações, elas surgiram na minha mente, e graças a Deus elas foram extintas com a mesma velocidade que surgiram, eu penso que, de forma prática, essas interrogações, elas se tornam verdade na nossa vida e são praticadas por nós. De repente você pergunta de que forma? Eu creio que Cristo ressuscitou. Eu creio que eu sou não apenas o povo da cruz, mas eu sou o povo que teve a pedra removida do sepulcro. Eu sou esse povo, eu creio nisso aí. Mas, irmãos, há um distanciamento tão grande, não é verdade, quando a gente olha para a vida da gente. Porque se Cristo não ressuscitou, de fato nós podemos ter igrejas como ONGs, que se preocupam exclusivamente com o bem-estar dos pobres. Se Cristo não ressuscitou, nós podemos ter acampamentos e retiros, onde nós estamos muito mais preocupados com o conforto que Ele oferece, nós estamos muito mais preocupados com a convivência com as pessoas, do que de fato com Cristo. Se Cristo não ressuscitou, eu posso adulterar. Se Cristo não ressuscitou, eu posso ter uma vida marital com minha namorada, com meu namorado, porque pouco importa isso aí. Se Cristo não ressuscitou, eu posso mentir no meu trabalho. Se Cristo não ressuscitou, eu posso sonegar impostos. Se Cristo não ressuscitou, eu posso viver uma vida aqui como se ela dependesse da força do meu braço, porque afinal de contas, Ele não ressuscitou.
Se Cristo não ressuscitou, eu posso dar lá aquele jeitinho na hora da prova, filar naquele momento, colar alguma coisa. Se Cristo não ressuscitou, eu posso cobiçar as coisas que não são minhas, as coisas que são do meu próximo, aquele carro, aquela casa, aquela vida que tanto eu quero ter, eu posso cobiçar isso aí, eu posso sentir inveja disso aí. Se Cristo não ressuscitou, eu posso criar os meus filhos da forma como eu quiser criar, e ai de alguém que se levante para dizer assim: olha, você está errado, você deveria disciplinar seu filho, você deveria ser fiel à sua esposa, você deveria ser amado ou amar a sua esposa, você deveria, esposa, ser submissa ao seu marido. Mas se Cristo não ressuscitou, irmãos, tudo isso é vão, é vazio, e isso que eu acabei de falar se torna como sendo realidade na nossa vida, de forma prática, porque de verdade nós cremos no coração que Ele não ressuscitou. Então, seguindo a filosofia dos epicureus, comamos e bebamos, porque amanhã nós morreremos. Vamos viver a vida, vamos seguir a vida. Gente, olha, 8h16, o que é que você está fazendo aqui? A outro culto atrasou, o coral está cansado, não é verdade? Todo mundo quer ir para casa, quer descansar. Eu estou aqui com o sapato de Daniel, esqueci meu sapato hoje em casa, não iria pregar de tênis, e o sapato dele está apertando no meu pé. Vamos para casa. Eu tenho que comprar antibiótico para minha filha, gente, ela está com febre em casa. Se Cristo não ressuscitou, o que é que nos faz ficar aqui? O que é que nos faz vir aqui? Se Cristo não ressuscitou, por que é que eu vivo? Pelo que eu vivo? Por quem eu vivo? Se Cristo não ressuscitou, por que é que a gente encena o que a gente viu aqui? Por que é que a gente se prepara, ensaia para cantar? Por que é que a gente prega, se a pregação se torna vazia, se torna inútil, se torna apenas diversão muitas vezes, ou, poxa vida, eu gostei porque foi assim, eu gostei porque foi assim, olha, o clima hoje estava muito agradável na igreja, olha, foi muito jóia, olha, muito bom aquele local ali, eu adorei o louvor, que coisa linda, espetacular, olha, encheu meu coração de uma expectativa que só eu posso encontrar dentro de mim mesmo. Parece que essa é a vida daqueles que não creem de fato na ressurreição. Ainda que a gente diga crer, ainda que a gente venha aqui e faça profissão de fé, ainda que a gente participe da igreja, muito bom. Mas sabe, irmãos, a gente vive como se o sepulcro estivesse fechado, como se a morte tivesse tragado o autor da vida, como se comer e beber, como se trabalhar, conquistar, ser aos olhos dos outros, poder, fosse o sentido da nossa vida. E aí tem uma análise bem simples para você fazer. Basta você olhar a sua agenda. Basta você parar um pouco e dizer assim: quais são as minhas prioridades para amanhã? Quais são as minhas prioridades para hoje? Porque se Cristo de fato ressuscitou e nós vivemos a vida da ressurreição, aquilo que nós esperamos não se limita às coisas que nós fazemos, a expectativas humanas ou a expectativas do nosso coração. Mas se Ele ressuscitou, nós temos uma expectativa viva, nós temos um coração que pulsa por Deus, nós temos um coração satisfeito em Deus, nós temos um coração voltado para Deus. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Romanos, ainda no capítulo 7, início ali do capítulo 8, quando ele diz que aqueles que se inclinam para as coisas da carne, que cogitam das coisas da carne, eles não são de Deus. Porém, aqueles que se inclinam, aqueles que cogitam das coisas do Espírito, são nascidos do Espírito de Deus. Eles creem na ressurreição, são raça eleita, são sacerdócio real, são nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, a fim ou com a finalidade de proclamar as virtudes daquele que tirou você das trevas e levou a mim e a você para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, irmãos, nós temos uma razão para viver, que é muito mais preciosa, que é muito mais profunda, que é muito mais pujante do que qualquer expectativa desse mundo. Aqueles que creem na ressurreição vivem para a glória de Deus.
vivem para a glória de Deus. Algumas pessoas postaram nesses dias, né? A gente fica olhando algumas postagens assim, são até engraçadas. Não pode comer carne na sexta-feira. E aí tem uma pessoa que colocou um negócio assim: passa o ano todo na bagaceira e na sexta-feira diz que não pode comer carne. É interessante essas observações que as próprias pessoas que não têm Cristo fazem. Eu fico pensando que o mundo está olhando. E o mundo vê exatamente aquilo que nós somos. Porque ainda que nós não sejamos definidos por Deus por meio do nosso comportamento, o nosso comportamento expressa quem nós somos. O nosso comportamento expressa aquilo que está no nosso coração. E aí nós aprendemos a apaziguar o nosso coração com práticas religiosas. Eu vou à igreja, não como carne na sexta-feira, não dou ovo de Páscoa para os meus filhos. Afinal de contas, nem é ovo de Páscoa o nome, é ovo. Nem dou aquilo para os meus filhos, porque é uma blasfêmia. Esse negócio de Papai Noel, não, eu não ensino isso. Mas sabe, irmãos, o coração representa muito bem essas caricaturas religiosas. Entretanto, ele vive entregue a si mesmo, tentando de alguma forma caminhar e viver a vida pelo esforço próprio e numa perspectiva de se tornar aceitável diante de Deus. Quando de fato Paulo mostra aqui que Cristo morreu para perdão dos nossos pecados, segundo as Escrituras, e ressuscitou, segundo as Escrituras. Ele vai falar aqui no capítulo 15, ainda o versículo 45, que o primeiro Adão nos deixou um legado. Ainda que ele fosse alma vivente, ele caiu em transgressão e todos nós, como descendentes de Adão, nascemos mortos em delitos e pecados. Mas ele vai dizer que o segundo Adão, ele é espírito vivificante. E essa vida que Cristo nos dá agora é uma substituição. Ele morreu a morte que era minha e ressuscitou para que hoje o poder da ressurreição que arrancou Jesus dentre os mortos operasse em mim. E para que hoje, pelo poder do Espírito, eu pudesse viver para a glória de Deus a vida de Cristo aqui na terra. Não é mais a minha vida, mas é a vida da ressurreição. O apóstolo Paulo, ele compreendeu isso de forma muito clara, irmãos. Algumas declarações que ele faz ao longo das Escrituras, por exemplo, Atos 20, 24, é um versículo que me desafia muito. Ele diz: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus, para anunciar o evangelho da graça de Deus. Aos Gálatas, ele fala sobre essa vida que ele tem agora em Cristo também. Que não é mais ele quem vive, mas é Cristo que vive nele. Em outra carta também, o apóstolo Paulo chega a dizer que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que não há sentido viver fora de Cristo. E na sua última carta a Timóteo, quando ele está ali se despedindo do seu filho na fé, ele diz: olha, todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, ou seja, a vida da ressurreição, sofrerão perseguições. E ele diz: Timóteo, você tem seguido de perto o meu ensino, propósito, fé. Você tem seguido de perto. Você tem visto as perseguições, as lutas que eu tenho enfrentado. Você tem visto que não é fácil a vida da ressurreição. O mundo vai odiar você. O mundo vai odiar você. Sabe, irmãos, hoje em dia se tornou muito fácil viver a vida cristã. Para alguns até aspecto de fama, de status. A gente fica vibrando quando de repente um jogador de futebol ou alguém da mídia, aí, alguém muito popular, chega e diz assim: não, eu sou crente. A gente olha e diz assim: caramba, que massa, olha só fulano de tal. Mas sabe, irmãos, vida de ressurreição,
Vida de ressurreição que não reflete a vida de Cristo. E que, como consequência disso, vive uma perseguição constante. Uma luta constante contra o próprio coração, contra esse mundo, contra o diabo, a fim de glorificar a Deus por essa nova identidade recebida na morte e na ressurreição de Jesus, pode ser teatro gospel. E eu digo uma coisa a você, é muito fácil a gente encenar. A gente se prepara, a gente ensaia e a gente desenvolve isso aqui. A gente ensaia, prepara o vocal e canta. A gente estuda a pregação e prega. Isso é muito fácil, irmãos. É muito fácil fazer ministério. Muito fácil. É muito fácil a gente entrar por essas portas. É muito fácil a gente deixar de dar ovinho de Páscoa para as crianças. Isso é muito fácil. Isso qualquer pessoa faz. Mas só quem vive a vida da ressurreição foram de fato aqueles que foram ressuscitados com Cristo. Aqueles que se compreendem agora mortos para o mundo e vivos para Deus. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Alguém no passado gritou para o povo dizendo assim que a esperança venceria o medo. As pessoas acreditaram tanto que hoje vivem com medo. Mas a esperança no Senhor Jesus não é vã. Ela não é fútil. Ela não é perdida no tempo. Ela não é algo vazio. Ela é esperança de fato. E aí o versículo 20 ao versículo 22 diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Isso começa hoje. Isso começa agora. Isso já começou no coração daquele que verdadeiramente crê. A vida da ressurreição. Na quinta-feira, uma pessoa ligou para mim e disse assim: Léo, eu tenho aqui um relato de algo que surpreendeu meu coração. Passou a me contar aquilo ali. A irmã de Neto, que sobreviveu ao acidente, ela disse que por 40 minutos aproximadamente, o marido dela, que estava dirigindo o carro, que era pastor lá em Serra Talhada, e Neto, passaram cerca de 40 minutos cantando e orando presos nas ferragens. Eles cantavam Alvo Mais Que a Neve, cantavam outros cânticos e oravam a Deus, louvando a Deus. E ela dizia assim: olha, parem de cantar, vocês estão perdendo as forças de vocês. E quando ela falava isso, mais alto eles cantavam, até partirem para estar com o Senhor. Quão preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Sabe, irmãos, eu aprendo com homens como estes, aquilo que o autor aos Hebreus diz no final do capítulo 11. Homens dos quais o mundo não é digno. Sabe por quê? Não é porque neles há alguma justiça própria. Não é porque neles há alguma virtude intrínseca, algo que eles olham e dizem assim: olha, eu sou bom porque eu sou bom. Mas é porque eles foram resgatados e foram cobertos por um amor tão grande que lhes deu um sentido para viver e um sentido para morrer. Quer comendo, bebendo, morrendo, fazendo qualquer outra coisa, fazendo para a glória de Deus, louvando a Deus, vivendo e desfrutando a vida da ressurreição. Aquilo que nós contemplamos por espelho, aqueles dois homens, eles contemplam face a face agora. Aqueles que eles
por quem eles viveram, pregaram, deram os seus sonhos, as expectativas humanas, para servir lá no sertão, seco, duro, difícil, quente. Fizeram não porque eram bons, mas fizeram porque foram cativados por esse amor. Porque da mesma forma que Cristo era a razão da vida deles aqui, se tornou a razão da morte deles também. E eles podem desfrutar agora de forma plena a presença do Senhor Jesus. Sabe, irmãos, essa é a expectativa do meu coração. Se eu fosse mano agora, eu chamaria Daquinho para o teclado e faria assim: o que me vem ao coração é aquela música do Grupo Logos, que diz: ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus. Eu cantaria essa música, irmãos, mas eu não sou mano. E o coral ainda vai cantar. Então você depois escuta em casa. Mas essa é a esperança que enche o nosso coração, irmãos. E essa é a verdadeira vida da ressurreição. Nós celebramos hoje a ressurreição de Cristo, assim como celebramos todas as vezes que nos reunimos à mesa do Senhor e tomamos dos elementos pão e vinho, lembrando a morte do Senhor, até aquele dia em que Ele nos tomará e provaremos juntos desse grande banquete com Ele nos céus. Amém, irmãos? Amém de verdade? Então vamos sair daqui para viver a vida da ressurreição, irmãos, porque tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória da cruz, pela vitória, pelo poder de Deus na ressurreição de seus filhos. Vamos orar? Pai, bendizemos o Teu nome por Tua palavra, Senhor. Bendizemos o Teu nome pelo Teu Espírito, pela obra completa de Jesus, Pai. Obrigado porque o Senhor o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e que toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus, enche o nosso coração dessa expectativa, Pai, que a gente possa sonhar com o nosso Redentor, mas que a gente possa viver aqui com Ele todos os dias, Pai, porque Ele vive. A gente pode crer no hoje, a gente pode crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, Senhor. Obrigado, Pai, por essa expectativa, por essa esperança que pulsa no nosso coração. E se há alguém aqui, Pai, que não desfruta ainda dessa esperança no Senhor, dessa expectativa no Senhor, Deus, se hoje o Senhor estiver falando a este ou a estes corações, Pai, que não se endureçam, mas que se rendam ao Senhor, porque a Tua vontade, como nós lemos aqui no ofertório, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita, porque no Senhor a nossa esperança não é vã, porque cremos de fato na esperança em Cristo que vence todo medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Senhor, guarda o nosso coração e nos encha com o Teu Espírito, Pai, nos leva a Te glorificar, seja na vida, seja na morte, que o Senhor seja louvado para sempre em nós, no nome de Jesus, amém. Deus abençoe, irmãos.